Voltamos entrevistando o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina. Nesse bloco, nós queremos saber do senador quais são as propostas que o senhor traz para o Senado da República. Olha, nós descentralizamos o governo em Santa Catarina. Santa Catarina é um pequeno espaço na realidade nacional, é 1% apenas do território. Tá? Mesmo assim, nós entendemos que não podíamos governar da capital. Longe, distante, inacessível à população. E nós criamos 36 micro-regiões, e em cada micro-região criamos uma agência de desenvolvimento com o nome de Secretaria de Desenvolvimento Regional. Uma secretaria de primeiro nível, pequena, enxuta, com poucos servidores, mas capaz de funcionar como o governo presente em cada uma daquelas micro-regiões. Eu não sei se você sabe, essas secretarias são comandadas por um conselho. O conselho é constituído dos prefeitos da micro-região, os presidentes das câmaras municipais e por 2 representantes da comunidade de cada município. Cada município tem 4 representantes. E é esse conselho que opera o orçamento, que antes era operado por burocratas em Florianópolis, e são operados hoje por esse conselho nas 36 micro-regiões, e decide sobre as prioridades de obras e ações. Quem é que sabe mais o que é melhor para um município mais afastado da capital, como Dionísio Cerqueira, que fica a 800 quilômetros da capital, são as pessoas que vivem ali ou o governador, o secretário setorial que está lá distante. Então, como é que se aplica essa ideia ao Brasil, senador? Se aplica da mesma... Primeiro, você tem que fazer um novo pacto federativo. Né? Você não pode ficar nessa situação em que o município famélico tem apenas 12,5% de participação nos impostos que são arrecadados em seu território. Porque ninguém paga imposto na União ou no Estado, paga no município. Tá? Então, o que eu vou propor numa emenda constitucional é que os municípios passem em 10 anos dos 12,5% de participação para 20%. Que os estados passem em 10 anos dos 22,5% para 30%. E que a União recue em 10 anos de 65% para os 50% que ela tinha nos anos 1950. Ainda é uma grande concentração. Mas você não pode fazer as coisas de forma radical. Isso daria base para, após 10 anos, um novo pacto federativo. Mas não se trata apenas de atribuir mais recursos aos municípios. Trata-se de atribuir recursos e encargos aos municípios. Para que, por exemplo, questões ambientais que têm relação apenas com o território municipal, por que não pode ser decidido pela prefeitura se ela tiver Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal da Agenda 21, se ela tiver um órgão técnico competente com servidores concursados, por que ele não pode decidir, né, no âmbito do seu município sobre a instalação do empreendimento e assim por diante? Então, é preciso descentralizar o país. Nós descentralizamos Santa Catarina. Qual foi o resultado? Em 8 anos apenas, a economia dobrou. De um PIB de 55 bilhões, fomos para 125 bilhões. A receita do Estado, a arrecadação, quase triplicou, de 4 bilhões e 760 milhões para 13
bilhões 320 milhões. O que o senhor está propondo a nível nacional é uma reforma tributária vista de outro ângulo, né? Um pouco diferente do que vem sendo debatido, especialmente aqui no Congresso, né? Sim, além da reforma tributária, que é necessária absolutamente para reduzir a carga fiscal, foi o que nós fizemos em Santa Catarina, é preciso repactuar entre os entes federativos a distribuição dos recursos arrecadados. O que é que fez o governo federal depois da Constituição? O governo federal, após a Constituição, criou impostos com a máscara de contribuições, quer dizer, chamou de contribuições o que eram verdadeiros impostos, como PIS, COFINS, CID, etc. Por que deu o nome de contribuição? Porque a contribuição não é dividida com os estados e municípios. 88, a Constituição de 88 promoveu uma certa reforma tributária descentralizadora, sim, né, senador? Sim. E o governo federal retomou para si, fez a DRU, ou seja, passou a não distribuir sobre 100%, mas sobre 80% dos recursos do IPI, né? E criou essas contribuições que deixou os municípios famélicos. O que mais, senador, que o senhor traz para o Senado, além dessa proposta de descentralização, que me parece ser a sua preocupação central? Esse é o meu carro-chefe, porque sem isso o Brasil vai continuar engatilhando. O Brasil não vai crescer como a Índia, não vai crescer como a China, entendeu? E vai perder cada vez mais competitividade. Senador, o senhor foi eleito para exercer um mandato de 8 anos. Em perspectiva, como é que o senhor olha a sua carreira política daqui para frente? Eu olho como meu último mandato, né? Eu tenho dito isso publicamente, desde que fui eleito. Eu não disputarei mais eleição no meu estado, né? E esse é que eu desejo seja o meu último mandato. É o meu 12º mandato. Eu estou com 71 anos, chegou a hora de passar o bastão para os mais jovens. Quais são os mais jovens para os quais o senhor vai passar o bastão? Nós temos grandes lideranças, importantes lideranças no meu estado, que vão me suceder nesse processo político. Senador Luiz Henrique, então, muito obrigado pela sua participação nesse programa, nessa entrevista. Muito obrigado a você. Você não é 7, você é 10. Muito obrigado, senador. Um abraço. E muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou até agora. Até o próximo programa.